Olá, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor pela sua vida, glorificado seja Deus pela sua vida. Eu agradeço a Deus porque você está vivo, porque você está na luta, porque você está de pé. Às vezes a gente está se arrastando, mas nós estamos de pé. É Deus que nos sustenta com a sua mão poderosa, é Deus que nos sustenta na caminhada, é Deus que nos dá a força para passar por tudo que nós temos que passar, por todas as situações. É Deus que nos mantém firmes. É Jesus, através do Espírito Santo, que nos mantém orientado, que nos mantém andando nos caminhos do Senhor e na sua vontade. Glórias a Deus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e nós só vamos ao Pai se for por Ele. Que Deus te mantenha de pé sempre, que Deus não permita que você vacile, que Deus não permita que o teu pé escorregue, que Deus não permita que você caia e saia da presença dEle, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A palavra de Deus, ela nos diz no livro de Gênesis, no capítulo 8, no versículo 22, a palavra de Deus ela nos fala o seguinte: enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Enquanto durar a terra, essas coisas vão acontecer. Enquanto durar a terra, esses contrastes vão existir. Sabe, o plantio, a hora de plantar e a hora de colher. O frio, aonde você se agasalha e tenta se esquentar, e o calor, aonde você precisa encontrar uma forma de se esfriar e se refrescar. O verão e o inverno, estações totalmente contrárias uma à outra, dia e noite, aonde nós temos a claridade perfeita para caminhar durante o dia e as trevas na noite, aonde nós podemos tropeçar e precisamos da luz de Deus sobre o nosso caminho, para não permitir que a gente tropece, que a gente caia. Essas coisas jamais vão cessar enquanto houver terra, enquanto houver vida. Você tem passado por muitos contrastes? Às vezes até no mesmo dia. Você sai de casa numa boa, tranquilo, sorrindo, brincando. E aí, quando você vai passando o dia, quando você vai fazendo as suas atribuições do dia a dia, suas tarefas, suas obrigações, você recebe uma notícia ruim que te deixa triste. Ou seja, você passa de um estado de felicidade, de tranquilidade, de bom humor, para um estado de tristeza, de abatimento, de mau humor. E como que você lida com isso? Quais são suas atitudes quando você lida com os contrastes da vida? Com aquilo que se apresenta para você? Porque a nossa vida ela é cheia de altos e baixos. Nós podemos estar numa boa e daqui a pouco nós estaremos passando por problemas, por perseguições. Jesus muitas vezes passava a noite no alto do monte orando e conversando com Deus, e eu acredito que quando ele descia do monte depois de uma noite de oração, ele descia cheio do Espírito Santo, ele descia cheio da comunhão com Deus, ele descia, sabe, radiante, e quando ele chegava lá embaixo, ele encontrava perseguição, xingamento.
Ou seja, ele saía de um lugar onde ele era visto, onde ele era crido, onde ele tinha a sua verdadeira aparência, porque ele estava diante de Deus, ele estava diante do Pai, ele estava diante daquele que ele estava junto desde a eternidade. E quando ele chega, que ele desce do monte, como por exemplo na parábola em que Jesus desce do monte e os discípulos não estão conseguindo expulsar o demônio de um filho de um rapaz, ele chega ali e vê aquele alvoroço, ele vê aquela dificuldade, ele se envolve naquele problema. E mesmo assim, com toda a serenidade, com toda a calma, com toda a tranquilidade, Jesus acalma a situação, conversa com o pai daquela criança e expulsa os demônios que estavam no rapaz. Como que você age? De repente você está no trânsito, numa boa, andando, e vem um cara desavisado e te fecha, e talvez até bata no teu carro. Como que você age? Quais são as suas atitudes? Será que nós estamos agindo, tomando como exemplo, tomando como base aquilo que Jesus fazia? Ou será que nessa hora nós esquecemos que que nós somos cristãos, que Jesus é o nosso exemplo, e nós entramos na carne e partimos para a agressão, para a discussão? Quais são as suas atitudes quando você lida com os contrastes da vida? Nós estamos vivendo tempos em que nós passamos por contrastes no nosso dia. É muito fácil. De repente, em questões de minutos, aquilo que estava perfeito, tranquilo, bom, de repente já não está bom, já não está tranquilo, já não está perfeito. Ou então o contrário. Às vezes você está por baixo, preocupado com as coisas que você tem que fazer, e Deus te manda uma bênção, Deus te manda uma porta, Deus te manda uma solução. E aí você sai daquela preocupação e na euforia, muitas vezes você nem se lembra de agradecer a Deus. Muitas vezes você nem se lembra de quem te deu o livramento. Muitas vezes você nem se lembra de agradecer aquele que faz tudo por você e te mantém de pé. Aquele que está no controle de todas as coisas. E eu volto a perguntar, e talvez a gente tenha essa pergunta muito nessa palavra de hoje: o que você faz quando você se depara com contrastes na sua vida? De repente, de uma hora para outra. É interessante como a Bíblia ela se interliga totalmente, porque nós vemos aqui no texto de Gênesis, lá no início, lá no começo de todas as coisas, nós vemos essa palavra, né, que enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. E aí nós vamos para o livro de Filipenses, no capítulo 4, versículos de 11 a 13, e nós vemos o apóstolo Paulo falar o seguinte: eu não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. O apóstolo Paulo está nos dizendo que ele aprendeu a lidar com todos os contrastes da vida. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, seja tendo muito ou passando necessidade. E aí o apóstolo Paulo fecha esse raciocínio dele dizendo uma frase que é maravilhosa: tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo ele nos mostra aqui no livro de Filipenses o segredo que nós temos que tomar, qual a posição que nós temos que ter
para lidar com os contrastes da vida? O que que nós devemos fazer para lidar com os contrastes, com as diferenças, com as situações, os altos e baixos que se apresentam na nossa vida? O governo tá bom? Eu sei trabalhar com isso. O governo tá ruim? Eu também sei trabalhar com isso. Eu estou pagando muito imposto? Glória a Deus, eu sei trabalhar com isso. Eu estou pagando pouco imposto? Aleluia, também sei trabalhar com isso. O dinheiro que eu estava esperando saiu? Oh, maravilha, louvado seja o nome do Senhor. Não saiu? Maravilha, louvado seja o nome do Senhor. Também sei tratar com essa fase. O importante é que nós temos que entender que nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. É Jesus que nos fortalece. Nós podemos passar por todas as situações. Por quê? Porque Jesus nos fortalece. É Jesus que está conosco no momento bom, no momento ruim. É o Espírito Santo de Deus que está nos sustentando, pegando na nossa mão e nos levando no momento ruim e nos momentos bons. O apóstolo Paulo aqui em Filipenses, ele nos dá o segredo de uma vida feliz e contente em Deus. Para que a gente possa deixar de ser esse crente marrento, com a cara fechada, um cristão que não dá um sorriso, um cristão que não dá um bom dia, um cristão que não tem bom humor, um cristão que não brinca, um cristão sisudo, trancado. O apóstolo Paulo nos mostra aqui que nós precisamos aprender a viver em todas as fases, em todas as situações da nossa vida, baseados em Jesus que nos fortalece. Porque nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Porque é em Cristo que nós vamos aprender a passar necessidade e a ter fartura. Porque quando nós passamos necessidade, nós damos glórias a Deus. E quando nós temos fartura, nós damos glórias a Deus também e repartimos aquilo que nós temos. Nós temos um coração generoso para poder ajudar as pessoas. Nós aprendemos aqui com o apóstolo Paulo que nós precisamos aprender a passar por todas as situações. Independente de qual situação seja, nós devemos ter a mesma atitude. Nós precisamos aprender a não ser inconstantes, a não ficar flutuando na nossa fé. Ou quando eu estou na bênção, eu acredito em Deus, eu confio em Deus, Deus me abençoa, Deus é grandioso, Deus é poderoso. Quando eu estou passando pela prova, poxa, Deus me esqueceu, Deus virou as costas para mim, Deus não está fazendo, Deus e Deus e Deus. Aonde está Deus? Nós precisamos parar de ser esses cristãos inconstantes, que vivem de acordo com a situação que estão passando. Não! Não! Nós precisamos viver de acordo com a verdade da palavra de Deus. Nós precisamos confiar que Deus está no controle de todas as coisas e que é Ele que nos supre, é Ele que nos guarda, é Ele que nos traz as bênçãos. Seja em situações boas, seja em situações ruins. Lembra do povo de Israel no deserto, depois que saíram do Egito? Apesar de toda murmuração, apesar de toda ingratidão, Deus não permitiu que faltasse nada àquele povo. A palavra de Deus nos diz que eles tinham água que saía da rocha, eles tinham o maná que vinha do céu, eles tinham as codornizes para comer carne, eles tinham a nuvem sobre a vida deles durante o dia, e eles tinham a coluna de fogo que os esquentava e clareava durante a noite. A palavra de Deus nos diz que as sandálias não se gastaram, as roupas não se rasgaram.
Um milagre maravilhoso de Deus, porque eles cresceram e a roupa cresceu no corpo deles. Você já imaginou isso? Você já imaginou isso? Aquela roupa que estava com eles desde pequeno foi crescendo com eles, elas não se desgastaram, elas não se rasgaram e nada lhes faltou. Porque Deus queria que eles aprendessem a ser um povo grato, um povo feliz e contente, independente da situação que eles estavam passando, porque eles dependiam 100% de Deus. E é assim que Deus quer que a gente viva. É desse jeito que Deus quer que a gente seja. Não pessoas inconstantes que botam a culpa em Deus, que se negam a acreditar que Deus está no controle. Não, de forma nenhuma. Deus, ele olha para nós e deseja que a gente seja feliz em todo o tempo. A palavra de Deus, ela nos diz que a alegria do Senhor é nossa força. O braço forte do Senhor é que nos sustenta. O salmista, ele olha para os montes e diz: da onde vem o meu socorro? E a palavra de Deus nos diz que o socorro dele vem do Senhor que fez os céus e a terra. Você está passando por alguma dificuldade, meu irmão, minha irmã? Você está passando por algum problema? Eleve os seus olhos para o monte e veja que o teu socorro vai vir de Deus. O teu socorro vai vir do Senhor que fez os céus e a terra e que pode todas as coisas na tua vida. Aprenda a ser um cristão constante, que tenha fé constante, firme, firmado na rocha que é Jesus. Aprendendo a passar por todo tipo de situação, por todo tipo de contraste, porque nós vivemos num mundo mau, nós vivemos num mundo onde o diabo governa, onde o diabo toma conta. A palavra de Deus nos diz que esse mundo jaz, esse mundo dorme, esse mundo vive no maligno. E ele não vai melhorar. Não adianta nós ficarmos com essa ilusão na nossa cabeça, não. Se Deus quiser, as coisas, o mundo vai melhorar, a situação vai melhorar. Não, meu irmão. Não, minha irmã. A situação não vai melhorar. Eu sinto muito falar isso para você, mas é o que a palavra de Deus nos diz. Nós vivemos nos dias maus. Nós vivemos o princípio das dores. Nós precisamos firmar a nossa fé em Deus, que tudo pode, que tudo vê, que tudo olha, que tudo, sabe, toma conta de tudo, tudo controla. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Eu sei, eu aprendi a me adaptar a toda e qualquer circunstância. Eu aprendi a viver com necessidade, eu aprendi a ter fartura, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Viver contente em toda e qualquer situação. É esse o seu caso? Hoje você pode olhar para você mesmo e dizer que você vive contente em toda e qualquer situação? Hoje você pode olhar para você e dizer que você cumpre a palavra de Deus que nos diz que em tudo nós damos graças? Seja agradecido em tudo. Em tudo dai graças. Nós precisamos colocar a nossa fé em ação. Precisamos permitir que Jesus aumente a nossa fé. Certa vez Jesus estava
expulsando, nesse caso mesmo que eu falei, quando Jesus desce do monte e encontra os discípulos que não conseguiram expulsar o demônio do filho desse senhor, e Jesus diz para ele fala assim: se o senhor pode, expulsa, me ajuda. E Jesus fala: se eu posso, tudo é possível aquele que crê. E esse senhor vira para ele e fala: eu creio, me ajuda a aumentar a minha fé. E é isso que nós temos que pedir para Jesus, é isso que nós temos que pedir para o Espírito Santo: me ajude a aumentar a minha fé. Eu creio, mas me ajuda a aumentar a minha fé, me ajuda a aumentar a minha crença, me ajuda a não vacilar. É isso que nós temos que falar com Jesus, a nossa oração precisa ser essa. Me ajuda, Jesus, a aumentar a minha fé. Eu admiro muito o apóstolo Paulo quando ele chega no final da sua vida, preso, escrevendo cartas, evangelizando, pregando a palavra, não se preocupando com a sua própria vida. E ele fala por fim: combati o bom combate, corri a carreira da fé. Eu vou receber a coroa da vitória das mãos do meu Deus. A fé firme até o último momento. Nós precisamos ser esse tipo de crente. Nós estamos vivendo momentos em que nós não podemos vacilar, em que nós não podemos estremecer na nossa fé. Nós não podemos ter dúvidas. Nós precisamos acreditar. Nós precisamos acreditar num Deus que tudo pode, num Deus que tudo vê, num Deus que governa todas as coisas e que não vai deixar ninguém desamparado. Não é isso que diz a palavra de Deus? Já fui moço, hoje sou velho, e nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência a medicar o pão. É por isso que nós temos que confiar que Deus está no controle em todas as situações, confiar que Deus está nos sustentando em todas as situações que nós pudermos passar. Seja em situações boas, seja em situações ruins, Deus está no controle de todas as coisas. É Ele que está sustentando a minha e a sua vida com a força do seu braço forte, com a sua destra poderosa, em nome de Jesus. Que essa palavra venha trazer o entendimento na sua mente, no seu coração e na sua alma, de que nós precisamos aprender a estar contentes e gratos em todas as situações da nossa vida, em tudo aquilo que nós viermos fazer e passar. Permitir que Jesus esteja no controle, esteja sustentando, esteja nos fazendo pessoas mais felizes, pessoas mais contentes, pessoas que os outros vão olhar para nós e vão ver Jesus na nossa vida, vão ver a ação do Espírito Santo na nossa vida, vão ver a Deus em nós. Porque elas vão olhar para nós e vão dizer assim: poxa vida, aquele cara tá na merda, ele tá passando por um monte de coisa, um monte de problema, ele não tem as coisas, mas ele está sorrindo, ele está pregando a palavra de Deus, ele está dando glória a Deus, ele está glorificando aquele que tudo pode, ele realmente confia em Deus. E aí você sabe o que vai acontecer? Deus vai derramar bênçãos sem medida sobre a sua vida, e as pessoas vão olhar e vão falar: olha só! Aquele Deus em quem ele confiou, aquele Deus em quem ele se pegou, olha o que Deus fez na vida dele. Eu quero esse Deus para mim. Eu quero servir esse mesmo Deus.
E aí nós passaremos a ser testemunhas vivas daquilo que Deus faz, do poder de Deus em nossas vidas. Sermos verdadeiros cristãos, deixarmos de ser religiosos, deixarmos de viver uma falsa religião para viver o verdadeiro evangelho. Sabendo, assim como o apóstolo Paulo, a viver em qualquer situação, na fartura ou na falta, na saúde ou na doença, com muito ou com pouco, nós vamos saber viver gratos e felizes em Deus. Por quê? Porque nós podemos tudo em Jesus, que nos fortalece. Glória a Deus! Aleluia! Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder ou quiser, assine o nosso canal. Nos ajude. Não custa nada, é de graça. Basta que você aperte esse joinha aí, ó, e se inscreva aí onde está escrito aí, ó, inscrever-se. Se inscreva no nosso canal. Nos ajude a mostrar para o YouTube que o conteúdo dos vídeos desse canal é relevante, é importante e deve ser distribuído na rede. Seja um missionário do Senhor. Pegue o link dessa palavra e envie para todos os seus contatos, poste nas suas redes sociais. Permita que outras pessoas, as pessoas que você ama, permita que elas escutem essa palavra e sejam edificados. Em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho, sua empresa, aonde quer que você esteja, aonde quer que você for, seja você uma bênção, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Abreijos para você! E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!